vocês da Rádio Barreirinha de Portugal, Rádio Mater Dei FM de Piraju e a todos que nos acompanham pelo canal Ponto de Conexão, canal no YouTube, Conecta aí TV. É com grande alegria que iniciamos mais um encontro de diálogo, cultura e inspiração. Hoje temos a honra de receber Rose Pereira, presidente da Associação Portuguesa dos Poetas, a quem damos as boas-vindas e agradecemos pela disponibilidade. Rose, é uma alegria imensa falar contigo. Muito obrigada, é um prazer também estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da nossa casa, falar um pouquinho de Portugal. Estou aqui à disposição. Muito obrigada. Rose, você foi eleita recentemente para a presidência da Associação Portuguesa dos Poetas. Como que recebeu essa eleição e quais sentimentos e responsabilidades passaram a ocupar seu coração a assumir a missão de representar e fortalecer a voz dos poetas portugueses? Uf, olha, em primeiro lugar, a instituição, eu preciso falar da instituição, porque falar de uma associação aqui é bem diferente em Portugal do que é no Brasil. Aqui tem uma importância, tem um peso muito grande, é como se fosse mesmo uma academia no Brasil. É um peso, é uma responsabilidade muito grande, é uma seriedade. Então, esta associação é uma associação com 41 anos de existência, né? Então, ela tem uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa aqui, que é como se fosse o nosso governo do estado no Brasil, né? Como se fosse uma prefeitura, porque aqui são, né, as câmaras são por conselhos, então é como se fosse nos municípios aí no Brasil. Então, assim, quando eu cheguei em Portugal, eu já vim como vice-presidente da União Brasileira de Escritores da seção Paraíba. Então, quando eu cheguei aqui, eu vim como correspondente. Então, eu já cheguei aqui fazendo esse laço, vamos dizer assim, fortalecendo esse caminho. Então, eu me aproximei das instituições literárias como correspondente da União Brasileira de Escritores. Então, isso foi muito importante, isso me deu uma abertura muito grande. Então, não posso deixar também de falar do Brasil, porque isso já cheguei aqui com um certo know-how que me deu essa abertura, né, também. Então, junto à Associação Portuguesa de Poetas, eu fui muito bem acolhida, né? Então, logo eu comecei a me inteirar das atividades, comecei a participar ativamente das atividades, e logo eu fui nomeada para a coordenadoria do acervo cultural da APP, que chama aqui APP. Então, eu gosto muito quando eu estou trabalhando nessas atividades diretamente com a instituição, porque gosto da parte jurídica, gosto da parte administrativa, e acabei sendo acolhida com muito gosto ali na instituição. E assim, comecei a trabalhar diretamente com o presidente anterior, doutor Ivo Furtado, e ele, desde então, começou, olha, vamos trabalhar isso vamos pensar na próxima presidência. Então, isso passava distante. Falei, não tem condição, não posso, não tem como, não tem como. Mas, assim, as coisas foram se afunilando de uma maneira e eu acabei, da última hora, eu falei, tá, vou. E hoje eu estou com uma equipe que só eu de brasileira. Então, a equipe que disputou essa eleição são todos portugueses, são todos, né, de uma equipe, são todos portugueses, são todos escritores, poetas, jornalistas, e toparam comigo, vamos lá. Então, nós vencemos essa eleição, e para mim, enquanto brasileira, agora respondendo, eu precisava fazer esse histórico para poder dizer o prazer que é estar, e o compromisso e a responsabilidade, enquanto brasileira, estar à frente de uma associação portuguesa. Então, isso me honra muito e, ao mesmo tempo, é claro, eu abraço uma responsabilidade muito grande, né? Porque é um peso muito grande e que me traz uma grande responsabilidade, né? E eu tenho uma honra enorme pela casa, tenho um respeito muito grande e devo muito a essa equipe que me apoia, porque receber, acolher e apoiar e aceitar uma brasileira frente a uma presidência de uma instituição como é a Associação Portuguesa de Poetas, realmente
É um privilégio muito grande. Então, eu me sinto imensamente honrada por isso. Com certeza, né? Rose, a poesia, ela tem sido, ao longo dos séculos, uma das formas mais profundas de expressão humana. Então, na sua visão, qual é o papel da poesia no mundo contemporâneo, marcado pela rapidez e pela superficialidade das relações que nós estamos vendo e vivendo hoje? Olha, um dos fatores junto a essa instituição na questão da poesia, porque a poesia une. A poesia nos traz alegria, a poesia é o que nos faz sentir e ver a vida de uma forma diferente num mundo tão rápido, diante de tantas adversidades que nós temos visto no dia a dia, principalmente agora nessa questão das guerras, que tem sido uma constante diária, né, no que nós temos ouvido falar. Então, a poesia continua sendo esse espaço de partilha, esse espaço ainda de sonho. Então, a gente tem que continuar a fortalecer, não deixar que isso morra. Hoje em dia, a poesia no mundo contemporâneo que nós estamos é preciso, e aí eu abro um parênteses. Como eu estou à frente de uma instituição como é a APP, que hoje ela está no. Nós temos hoje 600 e poucos associados, claro que não estão mais todos vivos. A maioria dos nossos associados são pessoas com uma idade bem avançada. A maioria são sêniors. Então, eles têm ainda aqui um respeito, e respeito, isso é um legado que eles têm, e a gente precisa fazer essa junção, porque eles são muito apegados às regras, a métrica, tudo tem que ser exatamente como manda as regras. Então, eles têm uma certa resistência em aceitar, né, em absorver, vamos dizer assim, os novos poetas contemporâneos que vêm com uma linguagem e um modelo totalmente diferente. Então, nós estamos tentando fazer essa união, fazer essa junção, sem perder os nossos associados que têm lá, e eu acho que é muito importante, porque a experiência deles conta muito, é um legado, é uma história que nos traz até aqui. Então, nós estamos tentando unir, né, a experiência, né, essa história, com o novo, inserir o novo, né, para tentar chegar num consenso. Mas isso, como nós entramos agora, a eleição ocorreu dia 21 do mês passado, nós vamos agora dia 28, 29, nós de fato tomamos posse, então vai fazer um mês ainda, então é tudo muito recente, mas nesse plano nosso de atividade é justamente trabalhar esse aspecto da poesia contemporânea, dos novos escritores, com uma nova visão, com uma nova mentalidade, com uma nova roupagem, né? A gente trabalhar isso, porque é importante, a vida é dinâmica, está tendo essa mudança, e aí, como eu tenho enfrentado algumas questões que eles dizem assim, mas as normas foram criadas, e as normas precisam ser alteradas. Não se pode permanecer daquele jeito, porque tudo muda. Hoje a música mudou, né? Tudo que é ligado à arte tem essa mudança, e é uma mudança muito rápida, e a gente precisa acompanhar tudo isso. Exatamente. Como você disse, né, das novas ideias, acolher os jovens. Em tempo em que a tecnologia domina a Sim. comunicação, né? Como que você percebe o interesse das novas gerações pela poesia? Há sinais de renovação e esperança nesse cenário? Se continuar com as regras antigas, não. Hum, E é por isso que nós estamos buscando novas alternativas. Uma delas, por exemplo, o que nós estamos tentando, buscando fazer aqui, é formar parcerias. Nós temos aqui muitas entidades que trabalham com jovens, com crianças, e nós estamos nos aproximando dessas entidades para formar parcerias, para trazer jovens. E o que é interessante, a APP, e agora volta um pouquinho, a APP ela tem um marco muito importante aqui em Lisboa, e ela é conhecida por isso, e ela é muito respeitada, e ela é muito convidada
a participar nas escolas, nas universidades, nos eventos públicos, nas câmaras. Nós vamos agora, amanhã nós vamos para um teatro, dia 18, dia 29 nós vamos estar numa biblioteca. A APP ela é sempre convidada, por quê? Porque nós temos aqui os jograis. Eu só vi isso aqui quando eu cheguei, eu vi os jograis, eu fiquei encantada, porque é uma coisa que, pelo menos onde eu vivi, no meio em que eu estava, né, eu não tinha ouvido, não tinha visto ainda falar dos jograis, não tinha visto dessa forma. E aqui ainda existe os jograis, aquele recital de poesia. Então são assim pessoas bem maduras que recitam, sabe? E eu já fiz parte dos jograis também. Na gestão passada eu fazia parte dos jograis. Aquilo me dava uma emoção, é tão bom, é tão lindo. É um negócio assim que parece assim que é um sonho, está nas histórias, está nos livros, aquilo não acontece. E de fato o que acontece? Então, o fato da APP ter os jograis, as escolas têm muito interesse nisso, as faculdades têm muito interesse. Então, nós estamos dentro do nosso projeto, nosso plano de atividade, uma das linhas que nós queremos trabalhar é justamente os jograis. É oferecer a preparação, o ensaio, formar parcerias para ver se temos jovens inscritos para ensaiar os jograis, porque eles também acham interessante, acham bonito, porque aqui os jovens são muito ligados à arte. É claro que é uma coisa diferenciada, moderna, eles querem uma coisa mais alegre, né? Não é aquela coisa fechada, formal, precisa, e a gente precisa acompanhar, porque não podemos deixar isso morrer, não podemos deixar a poesia morrer, nós não podemos deixar os poetas se acabarem assim. Então nós precisamos arrumar meio de incentivar e trazer jovens. E por isso mesmo que eu, enquanto mãe de um jovem de 22, que é hoje associado da APP, ele Olha é que bacana. associado, ele participa, e o Miquel também. Então, todos os eventos que eu vou, que nós estamos, que tem decorrido, aqui tem as tertúlias mensais, meus filhos estão sempre presentes. Então, estão lá declamando, escrevem. Então, assim, é muito bacana isso. E o fato de estar levando, esses dias mesmo, eu recebi uma ligação de uma amiga dizendo: não tem espaço para os jovens? Sim, nós vamos abrir o espaço para os jovens. Então, é bem interessante que os próprios filhos dos nossos associados, dos amigos dos nossos associados, possam estar lá para aprender a poesia, para aprender fazer ensaios dos jograis e assim por diante. É o que nós pretendemos, dar essa abertura, formar parcerias e abrir espaço também para os jovens se associarem na APP. Nós vamos ter um grupo de jovens da APP. Certo. Como presidente da Associação Portuguesa dos Poetas, esse seria o seu maior desafio para manter viva e pulsante a tradição poética, em língua portuguesa? Seria? Um Não, não, dos. esse seria um dos. É claro que a gente precisa renovar. Como eu disse, nós temos hoje, a maioria dos nossos associados são sêniores, sênior, né? Então nós precisamos, de fato, despertar e atrair novos associados, né? Para dar continuidade a essa história da associação. Mas um dos nossos desafios, e é o que eu, assim, está dentro da nossa meta aqui, eu pretendo alcançar isso, é o que? Nós temos associados hoje em todo Portugal, não é só em Lisboa. Então, o que que acontece? A associação, ela funciona aqui nos Olivais. Aqui temos um prédio, né, que funciona aqui em Olivais. E os outros associados reclamam, porque nem sempre podem participar, né? Não podem vir, porque aqui 200 quilômetros, 100 quilômetros, para eles é muito longe de sair para vir uma tertúlia e tudo. Então, um dos nossos desafios, é o que eu pretendo, assim, tenho isso, assim, vamos ver se a gente consegue, porque, claro, encontramos várias pessoas que dizem: mas não vai dar certo por isso ou por aquilo. Mas dos meus objetivos é fazer essas atividades também, por exemplo, no Porto, que é uma distância daqui, depois de Lisboa, vem Porto, né? Todo mundo aqui, quando não é Lisboa, é Porto. Então, eu quero tentar colocar dentro do nosso plano de atividades, desenvolver também atividades no Porto, numa outra região, e assim, onde nós temos associados, puder fazer alguma atividade pela APP lá nessas localidades. Eu acho que nós vamos ganhar sim mais associado, nós vamos fortalecer
essa, essa união dentro da APP e vamos divulgar mais, vamos difundir muito mais a poesia, né, em todo o Portugal, não só aqui em Lisboa, para ficar, né, hoje nós temos um trabalho muito focado aqui em Lisboa. E a questão da lusofonia é muito importante também, porque nós temos associados fora de Portugal. Nós temos, hoje, com tanta gente falando a língua portuguesa, né, não podia ser diferente. E eu acho que nós temos que atrair essas pessoas. Tem muita gente, são 260 milhões de brasileiros, de pessoas falando, né, 260 milhões é isso, né, em 9 países, espalhado em 3 continentes. É muita gente falando português, então é uma oportunidade muito grande da gente poder difundir a poesia, atrair essas pessoas, expandir esse trabalho que é feito aqui. E eu, enquanto brasileira, voltando lá atrás, é muito importante, porque ver que Portugal, ele não faz essa discriminação, né? Então, você tem uma brasileira na frente de uma instituição literária portuguesa e fazendo esse trabalho, eu acho que é muito importante, eu acho que isso ajuda a abrir portas. Esse é um grande desafio para mim. Eu acho que é uma coisa que eu vou trabalhar e quero muito alcançar mais pessoas com esse trabalho que a PP vem desenvolvendo. E para aqueles que escrevem poesia de uma forma mais silenciosa, muitas vezes sem coragem de compartilhar seus versos, que mensagem você deixaria como incentivo para que valorizem a sua própria voz poética? Eu costumo dizer que a escrita, de uma forma geral, ela salva. Eu digo, eu fico muito emocionada sempre que falo isso. Eu digo, a escrita, e no meu caso, a escrita e a dança me salvou. Então eu digo que a escrita é um meio é terapêutico. É muito importante. Então, tem muitas pessoas que escrevem e têm uma certa timidez, ficam com vergonha, não escrevo bem, eu não escrevo isso, eu não escrevo certo. Mas é preciso. Se você gosta de escrever, escreva. Escreva mais, escreva o quanto puder, escreva. E se puder publicar, publique. Publique e fale e mande para os amigos. É muito importante, primeiro para si. Primeiro para si. Então, eu acho que essa é uma mensagem que eu sempre digo às pessoas que querem, que gostam de escrever. Porque fulano, como se ouve, né, alguns poetas assim que são extremamente rigorosos, né, estão dentro das regras, escrevem as quadras tudo certinha, né, com as sílabas, as métricas, tudo certo. E eles dizem, mas fulano não escreve bem, mas você não sabe a importância que é daquele ser humano estar fazendo aquilo ali. É um meio de terapia, é muito bom, ajuda, melhora a tua autoestima, é uma coisa que sai de dentro. Então é importante, a poesia é importante, assim como a vida. Às vezes a gente deixa de observar detalhes. Eu acho que a poesia já vem daí. Nós precisamos acordar todos os dias e olhar para o outro diferente, olhar para o nosso redor diferente, né? Perceber nos detalhes. Então é isso também parte para o outro que escreve. Né? Nós temos que ver a importância. Outro dia, só abrindo um parênteses aqui, outro dia tinha uma poeta que declamou e declamou com muita dificuldade. Né? Eu não vou entrar em pormenores, né? Mas ela declamou com muita dificuldade e depois eu vi alguém fazendo um comentário não muito agradável a respeito da forma que ela declamou. E passou-se os dias, eu tive a oportunidade, não sei porquê, e aí encontrei essa poeta numa outra situação, não diretamente a mim, e ela estava contando a história dela numa entrevista. Eu falei, meu Deus, que superação, que coisa linda, ela falando da dificuldade que ela tinha de falar. Ela não conseguia falar, ela sofreu um acidente, perdeu uma parte da língua e a dificuldade que ela tinha de falar. Então ela começou a se comunicar em casa com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, escrevendo, porque não tinha, e todo mundo dizia que ela nunca mais ia falar. E ela começou a falar, e como ela se sentia tão só, ela começou a escrever versos e tudo. Hoje é uma escritora assim, que já tem vários livros publicados. Eu passei a admirar muito mais pela história dela. Então, você vê como o verso, como a poesia ajuda, né? Então, eu acho que o verso está em tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, na superação. Então, escrevam. Se puder, escrevam, escrevam sempre. Rose, como brasileira que hoje vive fora do Brasil,
Na sua visão, o que falta para o Brasil? O que tem em Portugal em termos de arte, de cultura, de literatura, que ainda falta para o Brasil? É uma pergunta que eu também me faço, porque, como eu te disse, eu vim para cá, eu acabei sendo acolhida nesse meio literário, porque vim primeiramente como correspondente. É claro que de uma forma ou outra, como escritora, eu iria buscar essas instituições literárias, porque gosto de participar, eu gosto realmente, eu não gosto de ir lá só assistir, eu sou muito ativa, eu quero me envolver com aquilo onde eu estou. Eu sempre, né, em tudo que eu estou, eu gosto de me envolver com o local, né, com o lugar. Sim. E assim, eu fazia parte de uma instituição literária na Paraíba e eu não via esse compromisso, eu não via o interesse que eu vejo aqui. É muito sério aqui, é muito diferente. Eu não sei, eu acho que vem de berço, vem de. É uma questão cultural, mesmo assim como outras coisas, não só nessa área, mas como outras, uma outra realidade que se tem, né? Não vou entrar em outros contextos, mas é muito diferente. Então, lá, quando nós fazíamos, por exemplo, um encontro mensal na nossa instituição, ia quatro, cinco, sempre aquelas mesmas pessoas. Uma dificuldade enorme para pagar as cotas. Eu não sei porquê, é uma dificuldade, você vê uma inadimplência nessa instituição que eu estava na Paraíba, as pessoas não queriam pagar, e quando você liga para cobrar a mensalidade, né, na cota, né, as pessoas ficavam chateadas, é por isso que eu vou sair, não sei o que, já saiu. Então, assim, não tem um respeito, não tem o mesmo respeito como se tem para no trabalho, por exemplo. Você vai trabalhar, você tem um respeito com o horário, com aquele compromisso. E com a arte, não. É um negócio assim como se fosse um. Não sei nem te dizer, sabe? Não, não há um respeito como há aqui. Aqui é muito respeitoso, é muito diferente, é prazeroso até de ver. Né? Então, assim, quando se tem um compromisso agora, por exemplo, foi a cerimônia do aniversário da instituição, fez 41 anos, nós fizemos num espaço aqui, teve um almoço. Mas eles vão, eles participam, eles estão lá, eles levam seus poemas, e é um negócio mesmo, uma cumplicidade, é uma seriedade, é um compromisso. Se diz que vai, você pode contar que eles estão lá. Sabe? Então, a nossa instituição lá, por exemplo, tem uma tertúlia final do mês, a casa fica lotada. Então, assim, a Maravilha. questão cultural em Portugal é muito diferente. Né, a literatura, aqui tem muito teatro, muito cinema, as escolas incentivam muito a música, peça de teatro. Meu filho tem 8 anos, mas está ensaiando uma peça de teatro na escola. Né? Então, assim, a cada mês as crianças vão para uma biblioteca. Eles têm um livrinho para trazer, porque tem que trazer um livro e ler, e não sei. Então, assim, é muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Então, é como se fosse uma outra matéria, como se fosse matemática, inglês, ou é uma matéria, né? A literatura, a arte. Então, isso é muito importante. Então, se não trata isso da escola, do início, não tem como inserir isso depois de adulto. Esse conceito, Exatamente. essa mentalidade. Então, eu acho que isso falta no Brasil. Né? Nós tivemos lá na instituição, numa época em que estava lá, nós ainda apresentamos um projeto na prefeitura de João Pessoa para levar um workshop na escola para os sétima e oitava série. Foi até bacana, mas a dificuldade que nós tivemos para fazer isso, a dificuldade, o recurso, os meios, tudo é tão difícil, tudo é tão. E parece que é a gente que vai empurrando na marra, porque as pessoas não têm uma aceitação, não têm uma abertura para isso. É como se você. É uma mentalidade diferente, vamos dizer assim, É. eu acho. É muito diferente, é muito diferente. Então aqui não. As amigas aqui, por exemplo, eu tenho um grupo de amigas. Ah, vamos para um teatro, vamos para o cinema. Claro que depois a gente vai para um barzinho, para alguma coisa, mas a gente sempre tem isso, né? Vamos almoçar, depois a gente vai assistir uma peça. Aqui tem um shopping que é bem frequentado, é de uma classe social, né? É um shopping mais caro, assim, né? É mais caro.
Mas lá, toda semana, tem uma palestra de um escritor. E assim, está sempre lotado. Está sempre lotado. Então, eu acho que essa diferença é muito grande para o Brasil. E eu gosto disso aqui. Eu acho que é muito enriquecedor, Com né? Até certeza. as pessoas, a conversa das pessoas se É tornam diferente. diferente. É Sim. diferente. Rose, foi um grande prazer recebê-la aqui. Agradeço imensamente a sua presença, as suas palavras e por compartilhar conosco a sua visão a respeito deste mundo literário, a respeito da associação, que agora você tem um desafio pela frente e te Verdade. desejo boa sorte, que você brilhe na sua gestão aí diante a associação. Muito obrigada. Muito obrigada. Posso finalizar aqui e convidar os nossos escritores, os nossos poetas, pessoas que têm interesse, porque nós também queremos fortalecer essa ponte Brasil-Portugal, para as pessoas que têm interesse, que escrevem, né, não só poesia, mas que escrevem crônicas, ou que têm romance, ou que têm outro tipo de escrita, que queiram divulgar, que tenham a oportunidade de vir, se querem estar, porque é um sonho também, às vezes, quando nós estamos escrevendo no Brasil, o sonho é ver nosso livro aqui fora, né? Em Portugal Sim. é a nossa segunda casa, né? Eu digo assim. Então, assim, é uma oportunidade. Eu estou à frente dessa instituição, abrindo portas, quero fortalecer isso, e sempre que precisarem, que entrem em contato, nós estaremos à disposição no que for preciso para divulgar e para. Nós fazemos também, todos os anos, nós fazemos parte da Feira Internacional do Livro aqui, nós temos um espaço lá, então é uma oportunidade também para os nossos brasileiros que escrevam, que queiram participar, partilhar e de alguma forma vir lançar um livro aqui, tá bom? Certo. Muito Muito obrigada. obrigada. Grande abraço para você. Obrigada, querida, obrigada. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso carinho. Nos encontramos no próximo ponto de conexão. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau. Rádio Barreirinha, 16 anos de emoção, levando música, alegria no coração. De norte a sul, o som que faz vibrar. São 16 anos de história pra contar. Rádio Barreirinha, sempre a nos guiar. Com sua batida, a gente vai dançar. Seja noite ou dia, a festa vai continuar. 16 anos de rádio pra comemorar. Gabinetes para banheiro e cozinha, alumínio inox Vilela. Mole, sem preocupação de estofar, esfarelar, enferrujar e apodrecer. Lave. Elimine vírus, fungos, bactérias, mofo, bolor e mau cheiro. Gavetas e prateleira de inox. Organiza, protege os seus produtos e objetos de higiene e beleza. Porta de correr. Abre e fecha suave, sem bater, sem atrapalhar. Água, cozinha, banheiro. Gabinete alumínio inox. A combinação perfeita com a cor do seu bom gosto. Conheça os nossos produtos. Rua Davi Arruda Sobrinho, número 200. Nosso Teto, Piraju, São Paulo. Contatos 014 99798 5706 com Vilela. 99637 1570 com Lucas. 3351 4592 em Aliceia Modas. Alumínio Vilela, Inoxlar Móveis, higiene, saúde e durabilidade.
Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Não abre mão de andar bem vestido, compra na Lu Modas. Lá você encontra moda feminina, masculina e uma coleção completa de plus size, lindos vestidos para festa e vestidos curtos. E ainda, incríveis acessórios como bolsas, brincos e cintos. Você pode parcelar as compras em até 6 vezes sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Elo. Avenida Dr. Domingos Teodoro Galo, 527 em Piraju. Telefone 3351-4655. Lu Modas. Modas Infantil. Está com a coleção completa, outono e inverno já disponível na loja. Trabalhamos com confecções infantil, recém-nascido até a linha Teen, que vai até os tamanhos 18. Lu Modas Infantil também trabalha com a linha de acessórios infantil, sapatinhos, lindas bolsas para bebê, tiaras e muito mais. Não deixe de conferir. Lu Modas Infantil, Avenida Doutor Domingos Teodoro Galo, número 527 Centro, fones 3351 4737 ou 998 69 38 37. WhatsApp Lu Modas Infantil.